Isto é glorificado, meu Pai, que dê muito fruto, e assim sereis meu discípulo. Vamos repetir comigo? Pode ler vocês. Isto é glorificado, meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Agora vamos abrir Joel também. Capítulo 2, versículo 1. Joel, capítulo 2, versículo 1. Tocai a buzina, ali está a trombeta, né? Em Sião, e clamai em alta voz no monte da minha santidade. Perturbe-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem e está perto. Agora eu gostaria que você lesse aquela tradução ali. Tocai a trombeta em Sião, e clamai em alta voz no meu santo monte. Tremam todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está perto. Pai querido, eu estou com o teu servo para ministrar essa palavra que colocou no meu coração. Eu apenas, Pai, sou instrumento com as mãos, mas quem faz a obra é o Senhor dos exércitos. Espírito Santo de Deus, usa-me como instrumento. Senhor, abre os ouvidos espirituais, traga revelação, traga unção sobre essa igreja. Pai, avivamento, transformação de vida e alegria. E essa palavra, Senhor, possa ser para fazer diferença na vida de todos que estão me ouvindo, e aqueles que estão ao alcance da minha voz, e aqueles que estão presentes aqui nessa igreja. Receba o nosso louvor, a minha adoração em nome de Jesus. Amém. Poder sentar, queridos. A palavra nos fala sobre a questão do discípulo, verdadeiro discípulo. O tema da mensagem hoje seria o discípulo cristão do século 21. O discípulo cristão do século 21. Na verdade, nós precisamos aprender o que realmente é discípulo. Discípulo é ser seguidor do mestre. O discípulo, na verdade, é aquele que continua a obra do mestre. O discípulo é aquele que aprende com o mestre, para depois dar continuidade à obra do mestre. Quando a gente se fala na vida cristã, nós entendemos que a primeira coisa que nós temos que entender para ter uma vida realmente, verdadeiramente cristã, é ser considerado discípulo do mestre Jesus. Quando a gente fala cristão, porque Jesus, você pode ser discípulo de Buda, você pode ser discípulo de vários mestres que existiram por aí, que não existem até hoje. Mas eu estou falando na vida cristã, e vou falar sobre a vida cristã, discípulo da vida cristã. A primeira coisa, o processo de ser um verdadeiro discípulo cristão, é você ter o conhecimento daquele que é, quem é Jesus. Todos que passaram por esse processo, ouviram falar de Jesus, e tem que saber quem é Jesus. Ou seja, entender quem é Jesus, abrir seu coração para Jesus, e depois dizer assim: agora sou discípulo de Cristo. Quando a gente fala ser discípulo cristão,
A gente tem que entender também que o primeiro processo é aceitar Jesus e depois ouvir a voz do Mestre. Obedecer a voz do Mestre. Entender o que o Mestre tem para te ensinar. Ouvir o que o Mestre tem para te falar. Para você depois ser exemplo daquilo que você aprendeu. E você tem que entender também que você tem um chamado. O discípulo, que é discípulo, ele tem o chamado do Mestre. A gente, lá no princípio do Evangelho, a gente vê o chamado do Mestre. Mateus, por exemplo, ele era cobrador de impostos. Ele entendeu o chamado do Mestre, falou: segue. A Bíblia fala que imediatamente ele se levantou e seguiu. Para você ser discípulo verdadeiro, autêntico, você tem que ser dedicado, tem que ter dedicação naquilo que o Mestre te ensinou. Não estou só falando por questão cristã, mas também vou entender na vida profissional. Você quer ser um bom profissional? Então você entenda, escuta e aprenda detalhes que o Mestre está te ensinando. Ou seja, ou o profissional está te ensinando, para lá na frente você ser melhor que ele ainda. E quem quer ser discípulo cristão, ele, além de obedecer, ele conhecer Jesus, atender o chamado de Jesus, ouvir a palavra de Jesus, e ele tem que permanecer, ele tem que ser perseverante. Tem que ser perseverante. Tem pessoas que começam a andar, qualquer coisinha, ele está saindo fora do caminho do Senhor. Qualquer momento está saindo fora do caminho do Senhor. Coisinhas pequenas. Ah, porque fulano falou de mim. Ciclano. Aí fica dodói, à toa. Ao invés de você olhar para a pessoa que é seu mestre, você tem que ser perseverante na obra daquilo que Deus te chamou, o seu chamado. E a outra questão, você tem que ser obediente naquilo que você foi chamado. Naquilo que você foi chamado. Mateus 28, 19 e 20, coloque por favor aí. Portanto, ide fazer discípulos todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. Eis que estou convosco todo dia, até a consumação do século. Então, queridos, quando você é discípulo, você não pode ficar só para você. Você é preparado para você também aprender a ensinar a outras pessoas. O discípulo tem que ter esse entendimento. Tem que ter esse entendimento. Ele tem que obedecer daquilo que ele foi chamado. Agora, quando a gente entende o chamado para ser uma vida cristã, a gente tem também que não é fácil. A Bíblia nunca falou que ia ser fácil. Para você ser um verdadeiro discípulo cristão, uma das coisas mais difíceis também é que você tem que ser disciplinado. Aí eu escrevi aqui: o que é disciplina? É a observância das normas, princípios específicos
recebidos em treinamento e em instrução. Você tem que ser disciplinado. Capítulo 5 de Mateus, se você olhar o capítulo 5 de Mateus, você vai ver, eu não vou ler ele todo, mas eu vou falar algumas coisas. Capítulo 5 de Mateus, o próprio Jesus, assentados lá, os seus discípulos, ele começa a preparar os seus discípulos. Se você olhar o capítulo 5 de Mateus, é a preparação daquilo que Jesus quer para os seus discípulos. E ele começa a falar para a multidão ali que quer ser discípulo. Ele começa o sermão da montanha. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Quando a gente fala pobre de espírito, queridos, não é esse pobre que você vê aí mendigando, não. É quando você reconhece que você não é nada na vida, que você tem que estar dependente dele. Quem sou eu? Eu sou um pecador, sou um pobre pecador, sou miserável pecador, pobre de espírito. É quando você reconhece o seu estado espiritual, sabe que você precisa de Deus, se arrepende dos seus pecados e busca a presença do Senhor, e chora na presença do Senhor, que não se conforma com o pecado. Isso é ser pobre de espírito. Depois ele vem e fala: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Quando Jesus fala, não é você chorar por qualquer coisa, é quando você está dentro do propósito de Deus, mas tem algumas coisas que vão machucar, mas você sabe que aquilo é o propósito de Deus, porque quando você faz a obra, não é fácil, tem algumas coisas que realmente vai doer. E depois você começa a ver: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. A mansidão. Bem-aventurados misericordiosos, são aqueles que realmente têm misericórdia, compaixão pelas outras vidas. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Limpo o coração, que não tem maldade no coração, não é egoísta. Bem-aventurados os pacificadores. Os pacificadores são aqueles, queridos, que promovem a paz. Não é aqueles que arranjam confusão, mas aqueles que promovem a paz. Bem-aventurado que sofre perseguição por causa da justiça, porque dele é o reino dos céus. Tanta injustiça que nós vivemos nesse mundo real que estamos vivendo, no sistema desse mundo. As pessoas, elas pisando uma em cima da outra. E às vezes você bate palma, aceita, é verdade, tem que fazer isso mesmo, tem que matar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, concordar com coisas que é injusto. Bem-aventurado sois vós quando injuriarem, vos injuriarem, perseguirem, mentirem, disserem todo mal contra vós. Jesus falou assim: bem-aventurado, queridos. Quando? Feliz. Quando eu falo bem-aventurado, quer dizer feliz. Feliz quando alguém falar coisa contra você, sendo coisa que você não cometeu, só porque você é cristão. Isso acontece muito, querido. Isso acontece muito daqueles que querem servir ao Senhor, dentro do seu trabalho, no colégio, sofre muita injustiça. Eu já acompanhei casos aqui dentro da igreja que eu vi que as pessoas sofreram injustiça. Um deles foi Isaías, lá no colégio que ele dava aula, eu sei disso. E algumas coisas a gente sofre injustiça. E tem coisa que a gente tem que engolir, sabe? Por causa do nome de Jesus. Por causa do nome de Jesus. Porque tem coisa que dá vontade de fazer uma vingança, perseguir, mas por causa do nome de Jesus, você engole sapo.
Sabe o que é engolir sapo? Faz aquela bola assim, ó. Antes de você falar qualquer coisa. Antes de você falar qualquer coisa, você engole aquela saliva grossa. É melhor engolir e ficar quieto. Exultai e alegrai, porque grande é o vosso galardão que está no céu, porque assim perseguiram os profetas que foram onde foram. Aí depois você vai ver, no capítulo 5, Jesus falou sobre o sal da terra, falando sobre a luz do mundo, todos os ensinamentos que Jesus mostra ali, para ser um verdadeiro discípulo, como servo diferente. Até porque a sociedade hoje, ela não está acostumada, no século XXI, de ver uma pessoa diferente. É estranho, quando aparece no jornal, alguém que fez uma coisa honesta. Nem era para aparecer no jornal. Mas é estranho. Porque alguém achou a mala e entregou a pessoa. Aí tem que aparecer todos os jornais porque entregou a mala. É estranho quando um crente, uma pessoa que é discípulo de Cristo, chega lá, faz uma coisa honesta, entrega, devolve o dinheiro, o troco que recebeu a mais. Para o mundo que nós vivemos hoje é diferente, e as pessoas nos aceitam. Mas quem quer ser discípulo de Jesus tem que ser o sal da terra, tem que ser a luz desse mundo, das trevas que vivemos. Para ser discípulo de Jesus, tem que negar-se a si mesmo. Negar-se a si mesmo, sabe o que é, querido? É largar o seu conforto. Hoje não vou não, a igreja não. É largar o seu conforto. É saber que você vai fazer a obra, algumas lutas e dificuldades você vai ter. Não vou. Porque a minha esposa faz isso. Meu esposo é assim. Meu filho é assim. Não sei o quê. Querido, deixa eu falar uma coisa com você. Às vezes a pessoa arranja desculpa para não participar da obra, por não renunciar, porque ela não quer sair do conforto dela. Eu tenho muito trabalho. Se ocupa no sistema desse mundo, porque o sistema desse mundo é isso que ele quer de você. Ele quer atrair você para o seu conforto, mas quer tirar você da presença de Deus. É negar-se a si mesmo, filho. Às vezes você não quer levantar lá com você, mas levanta, porque você vai ver o galardão de Deus sobre sua vida, e você vai ver a glória de Deus sobre sua vida. As pessoas querem ver a glória de Deus sentado no banco, sem fazer nada. Não quer renunciar seu tempo. Não quer renunciar seu tempo para ir buscar a Deus em oração, entrar na batalha espiritual, buscar a Deus na palavra de Deus. Não quer renunciar seu tempo. Bota uma liderança. Não fiz porque fulano não fez. Porque se você for chamado para uma liderança, se a pessoa não fizer, é você que tem que fazer. É você que tem que estar aqui. É você que tem que cumprir a ordem do Senhor, o seu chamado. Não é esperar que as pessoas façam, não, porque a obra está na tua mão. Agora eu tenho que arranjar desculpa por causa do meu conforto. Eu não vou porque fulano não fez,
porque fulano não vai, porque fulano faz aquilo, então eu não vou porque o cara meu conforto. Aí é uma desculpa. Quando você tem o chamado verdadeiro discípulo de Cristo, você renuncia seu tempo, você renuncia ao seu conforto e vai fazer a obra do Senhor. Porque você entendeu o chamado do Senhor. Crentes do século 21 não querem, muitos não querem fazer nada, só querem ouvir a palavra, ficar sentado, mas quando colocam uma coisa na mão para fazer, não fazem porque querem seu conforto. Queria falar com você, queridos. Quando Deus te chamou, quando Jesus te chamou, Ele não te chamou dizendo que você vai ter sua vida boa. Ele está para te abençoar, sim. Ele vai te abençoar. Mas sabe aquela palavra que ele mesmo fala lá no capítulo 6 de Mateus? Buscai primeiro o reino dos céus, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Não, eu tenho que buscar minhas coisas para fazer a obra de Deus melhor. Isso. Para com isso. Isso não é discípulo. O discípulo cristão que quer ser verdadeiramente discípulo, ele tem que renunciar ao seu tempo. Ah, o meu trabalho, pastor, eu tenho que trabalhar porque... Que é isso, queridos? Se Deus não pode controlar o seu trabalho, quem é você para querer controlar o seu trabalho? Está entendendo? Porque se Deus permitir o diabo colocar uma enfermidade, acabou o seu trabalho. Quem é você agora? Aí depois você vai buscar lembrar Deus. Então, antes que isso aconteça, buscai primeiro o reino dos céus, porque Ele vai te acrescentar. Porque nós precisamos entender que tudo está na mão do Senhor e o controle está na mão do Senhor. Quem somos nós? A outra coisa que Jesus fala: quem quer ser meu discípulo, toma sua cruz. Ah, pastor, minha cruz está pesada. Está pesada por quê? Você nem está fazendo a obra do Senhor? Ah, não, porque lá em casa é fulano assim, fulano ciclano, é assim, assado. Estou cheio de problema na minha casa. Mas está cheio de problema na sua casa, por quê? Porque você não entrou na batalha espiritual, porque você não ora, porque você não lê a Bíblia. Você fica preocupado mais com o seu conforto, com o sistema desse mundo, do que você realmente está na presença de Deus. Se lá na palavra, lá em Marcos 16 ele fala: eis que te dou autoridade, poder para expulsar demônio, falarão nova língua, se alguma coisa mortífera te morder, mal algum te fará. Está acontecendo alguma coisa? Está. Mas eu vou estar orando: Senhor, é eu que estou na batalha. E vou te falar, é Deus que está com você, é o Senhor Jesus que está à frente, porque Ele é o seu general. Quando você entender isso, o seu controle, você colocar o seu controle da sua vida na mão do Senhor, você vai ver o poder de Deus na sua vida. Bom, bota para mim 2 Coríntios capítulo 11, versículo 24 e 27. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 24 e 27. Quem tem Bíblia,
Paulo, ele fala do seu discipulado. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoite menos um. 3 vezes fui açoitado com varas. Uma vez fui apedrejado. 3 vezes sofri a naufrágio. Uma noite, um dia passei no abismo. Em viagem, muitas vezes, em perigos de rios, em perigo de salteadores, em perigo da minha nação, em perigo do gentio, em perigo na cidade, em perigo no deserto, em perigo no mar, em perigo entre os falsos irmãos. Trabalhos e fadigas, em vigília muitas vezes, em fome e sede, em jejum, muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia mais, cada dia o cuidado de todas as igrejas. Esse é o verdadeiro discípulo. Saber que não é fácil. Pensa que é fácil? Não é fácil. Geração discípulo do século 21. Pessoas que estão enchendo a igreja, que não querem ter renúncia da sua vida, que estão assentados, jovens, que perderam o temor de Deus, que não querem renunciar à sua vida, homens que eram para ser exemplo para os jovens, estão distorcendo o Evangelho, estão distorcendo por causa do seu conforto, trazendo para a sua vida aquilo que muitas vezes impede de ele ser um bom discípulo, porque a tua mente já está cauterizada, como já preguei outra vez, daquilo que não era, que era pecado para ele, que agora já não é mais, achando que pode fazer qualquer coisa, porque eu sou salvo pela graça, porque o amor de Jesus é tão grande, que ele não vai se importar por causa do meu pecado. Não custa nada eu fazer uns passeios, não custa nada eu ir numa festa na hora do culto, não custa nada. Custa nada, que é isso? Eu tenho que ir porque sabe que é fulano, ciclano, trocando a bênção de Deus por outras coisas. As coisas do mundo envolvendo na vida dele, as coisas do mundo envolvendo a sua mente, e vivendo a cada dia do sistema desse mundo, que aos pouco a pouco vai ele deixando de ouvir a palavra de Deus, prefere ficar mais tempo numa televisão do que participar do culto, prefere ficar mais tempo no celular, no WhatsApp, falando, conversando com fulano, do que ler um pouco a Bíblia, tirar o tempo para orar a Bíblia, tirar o tempo para ler a Bíblia. São sistemas que está escravizando a geração de hoje, os discípulos do século 21, que está perdendo a visão da glória de Deus. Que não quer renunciar à sua vida, que não quer renunciar ao seu conforto. Eu quero viver o meu conforto. Está tão quietinho, está tão bom aqui. Se chama por determinada obra, não vem.
como aquela parábola que Jesus está falando, daquele homem que fez a festa, aquele rei, e chamou várias pessoas. Eu tenho uma junta de boi que eu tenho que cuidar. Eu tenho meu trabalho lá que eu tenho que cuidar. Eu tenho que fazer isso porque eu tenho que cuidar. Sabe o que é, né? Se eu não ganhar agora e depois, se eu não fizer isso agora e depois. Então, desculpa, farrapados, como aqueles que apresentaram lá diante do rei, que foi convidado para a festa. Desculpa, farrapado, para não se apresentar na festa do rei. Mas prefere ficar diante do celular, prefere ficar diante desse sistema, desse mundo, do que buscar a presença do rei, do que fazer a obra do Senhor. Chamo para orar, não tenho tempo. Se levar 15 minutos de oração, não consigo orar mais. Sabe por quê? Falta de conhecimento, falta de comunhão com o Senhor. Pastor, eu não sei falar, eu não sei orar, por falta de buscar a presença do Senhor. Perderam o temor de Deus. Romanos capítulo 1, abre por favor. Porque eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que crê, primeiro o judeu, também os gregos, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá na fé. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre todas as impiedades e justiça dos homens, que detêm a verdade em justiça. Porquanto que se Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus o manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entende e claramente se vê pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem descusados. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graça. Antes seu discurso se desvaneceu no seu coração, insensato se obscureceu. Dizendo sábios, se tornaram-se loucos. Isso é a geração do século 21. Mudaram a glória de Deus, incorruptível, semelhança de imagens de homens corruptíveis, e de aves, de quadrúpedes e de répteis, pelo que também os entregou na concupiscência de seus corações, a imundícia para desonrar seus corpos entre si, por mudar a verdade de Deus em mentira, honrar e servir mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural contrário à natureza. Semelhantemente, também os varões, deixando o uso natural da mulher, e se inflamaram em sua sensualidade, para com os outros varões, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. E, como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus se entregou ao sentimento perverso para fazer coisas que não convêm. Estão cheios da sua iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contendas, enganos e malignidade. São também murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães,
nécios e infiéis no contrato, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, os que tais praticam, não somente as fazem, mas também consente o que fazem. Esse é o discípulo do século XXI, aceitando o pecado. Queridos, homens líderes, pega emprestado, não paga, faz o serviço que o outro não paga, porque eu mesmo sei disso, porque isso acontece comigo. Homens que se dizem ser pastores, fizeram o serviço comigo, não pagaram, e são líderes de igreja, líderes, que eram para ser verdadeiros discípulos. Que estão vivendo assim, irmãos, que antes era exemplo na mão do Senhor, exemplo diante das pessoas, e agora? Que exemplo está dando? Porque acha que viver fazendo sexo à vontade, como o mundo hoje está liberal, não tem nada a ver. Homens que podem ter 2 ou 3 mulheres, que não tem nada a ver. Mulheres também enganando os homens, com o pecado da sexualidade, entrando dentro da igreja de qualquer jeito, com roupas depravadas, perdendo o temor de Deus. Não tem nada a ver. Jovens desobedientes a pais, mães, está aqui escrito. Avarentos, pessoas acham que avarentos só é aqueles que estão cheios de dinheiro. Não. Conheço pessoas pobres que são avarentas. Fala em oferta aqui na igreja, já veio falar de oferta. Líderes que estão se profissionalizando, usando a igreja para seu bem-estar profissional e financeiro. Queridos, esse é o discípulo do século XXI. Timóteo, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3 e 5. Rápido aí, o Ronald. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3 e 5. Porque virá um tempo que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme sua própria concupiscência. Que isso? Tem pessoas, antes, qualquer palavra que era ministrada, que ela recebia, ela fazia ela chorar, por causa do seu pecado, porque ela entendia a palavra de Deus, porque mexia no coração dela, e por causa do seu pecado. Hoje as pessoas só querem ouvir aquilo que ela quer ouvir, como chama o seu filho. E a Bíblia fala aqui, porque virá um tempo que sofrerão a sã doutrina, mas terão comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme a sua própria concupiscência.
Ou seja, doutores, que se diz doutores na palavra, conhecimento na palavra, eles querem trazer a palavra de acordo com aquilo que eles precisam e que eles querem fazer. Só você olhar no YouTube lá, coisas terríveis. Tem que tomar cuidado que eu vou falar. Para vocês entenderem. Desviarão os ouvidos da verdade, versículo 4. Desviarão os ouvidos da verdade, voltando à fábula. Ou seja, quando você prega a verdade, muitos não querem ouvir, porque não querem fazer, cumprir a vontade de Deus, porque não está dentro dos padrões daquele que ele quer viver. Não está dentro do padrão que ele quer viver, então não quer ouvir a palavra, a sã doutrina. Mas gostarão de ouvir alguns que vão aparecer na mídia, que vai falar alguma coisa que vai satisfazer. A esses vão querer ouvir. A esse é verdade, porque está dentro daquilo que ele quer receber. Igreja, abrindo a porta para o mundo, principalmente por causa dos jovens. Que pode usar isso, pode usar aquilo, pode usar isso, pode usar isso. Daqui a pouco está entrando jovens aqui com bermuda, camiseta, está normal. Agora, quando se proíbe, aquela igreja é muito rígida, é isso, aquilo, ela tem que entender, que o pastor tem que entender, que nós estamos numa nova era. A geração dele passou, nós estamos numa nova geração. Para ganhar o jovem tem que ser assim, pastor, tem que fazer isso, pastor, tem que fazer aquilo. É isso que os jovens querem ouvir hoje. São poucos que são tementes a Deus, e os poucos sofrem por causa dessa perseguição. E eu falo para você, João, Deus vai te honrar. Permanece fiel ao Senhor. A batalha é grande? É. A luta é grande? É. Mas Deus vai te honrar. Porque Deus sabe, Jesus sabe, que muitos são chamados, mas os poucos que são escolhidos é aqueles que fazem a obra do Senhor. Ele sabe que pode contar com o povo que ainda faz a obra dele. E a sua geração jovem, coloque isso no seu coração, é o que Jesus espera de você, para você ainda ensinar outras pessoas aquilo que está na palavra, e você está dentro do propósito de Deus para a nova geração que virão. Que você esteja dentro desses escolhidos de Deus. Não é fácil, não. Não estou falando só para os jovens. Homens, o pecado bate a porta todo esse dia. Mulheres, antes só os homens que eram safados. Me lembro da época atrás, falavam, os homens são safados, os homens são safados, os homens são safados. Mas hoje eu não sei qual que está pior, se é os homens ou são as mulheres. Mulheres traindo os homens, homens trabalhando, sustentando a casa, e mulheres traindo os homens, porque eu sei casos disso. Não pensa que é só mulher, que é só os homens, não, mulher.
Vocês têm que ser exemplo para a geração de hoje. Cuida do seu esposo. Ame seu esposo. Seja exemplo para o seu esposo. Porque o pecado bate muito a porta dos homens através de mulheres. Porque tem muitas mulheres que estão sendo usadas para atacar os homens. Até através da sensualidade que a mulher entra dentro da igreja. Aí você fala assim, não, o homem tem que ser santo. Tem. Mas se você não tiver uma maneira correta, você está sendo o empecilho para ele ser santo. Da maneira que você chega à igreja, da maneira que você se veste. Segunda Pedro, versículo 2, de 1 a 3. Geração do século 21. E também houve entre o povo falsos profetas, como também entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresia e perdição, e negarão ao Senhor, que o resgatou, trazendo sobre si, mesmo repetida perdição. Muitos seguirão a sua dissolução, pelo qual será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós, olha só, queridos, eu quero que vocês leiam isso aí. Por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais, de largo tempo, não será tardia a sentença da sua perdição. Não será tardia a sua sentença, e a sua perdição não domina. Pessoas usando a palavra de Deus para fazer negócios. Usando a palavra de Deus para se autossustentar. Quantos homens na mídia que estão fazendo isso? A palavra de Deus, ela é para você receber, ser salvo. A Bíblia fala sobre o dízimo e a oferta para a obra do Senhor. A Bíblia fala sobre isso. Nunca vou deixar de falar sobre dízimo e oferta, porque a Bíblia fala sobre isso. Mas também, jamais eu, como homem de Deus, quero usar a palavra de Deus para profanar a palavra de Deus e para obrigar quase com coisas que não está dentro da palavra para você ofertar, induzindo a fé a coisas que não é dentro da palavra de Deus. Eu falo para você uma coisa: a palavra de Deus só fala sobre dízimo e oferta, e a palavra de Deus fala que quando você é fiel no dízimo das ofertas, o próprio Deus fala: eu repreenderei o devorador, eu abrirei a janela do céu, derramarei bênçãos sobre vós, tamanho. Agora, às vezes você também não quer dar, e a Bíblia coloca você como avarento, apegado ao dinheiro, porque você não confia no Senhor, que Ele tem poder para abrir as portas e fechar as portas. E muitas igrejas estão cheias, porque campanhas que induzem
ela querer barganhar com Deus. Por causa da oração dele, você vai lá, deposita X de dinheiro lá e está fora do seu orçamento. É você querer barganhar com Deus. Ah, Deus, eu depositei, agora quero a minha bênção. Quem é você para você fazer isso? Buscar em primeiro o reino dos céus, obedecer a palavra, que Deus vai abençoar nos seus sonhos, nos seus projetos. Agora, não coloque as coisas desse mundo em primeiro lugar, no seu trabalho, essas coisas, porque Deus está no controle. Quando Deus te chamou para a obra, faça a obra primeiro, e depois Deus, deixe que Deus controle. É claro que às vezes você compra demais, gasta demais e acha que Deus que tem que pagar. Você tem que sentar e fazer o controle da sua situação, na compra que você vai fazer, administrar de forma que vai ser abençoado. Também tem isso também. Agora, gasta mais do que ganha, depois quer obrigar a Deus a te abençoar. Esses são os verdadeiros discípulos do século XXI, que querem fazer isso. Para concluir a palavra, 2 Coríntios 10, 5:10. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito, por meio do corpo, ou bem ou mal. Ou seja, você vai ter que dar conta de tudo que você fez. Eclesiastes, capítulo 11. Versículo 13, Eclesiastes capítulo 11, versículo 13 e 14. 13, é o 3 não, 13. Versículo 13. Não, 11 não, que é... Minta, capítulo 12. Desculpa, gente. Eclesiastes capítulo 12, versículo 13 e 14. Capítulo 12, versículo 13 e 14. De tudo que tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Porque há de trazer o juízo toda a obra, e até tudo que está encoberto, que seja bom ou que seja mal. Tudo que você fizer, os olhos de Deus estão sobre você. Você tem o chamado de Deus. Você foi escolhido de Deus. Agora tem uma regra a seguir. O próprio Jesus fala, no capítulo 10, Mateus, lá no final ele fala: aquele que perseverar até o fim será salvo. A quem perseverar? É fácil? Não é. Mas para você conhecer Jesus, conhecer a glória de Deus, ver a glória de Deus sobre a sua vida, você tem que estar dentro dos padrões do verdadeiro discípulo que agrada ao Senhor.
toma cuidado dos discípulos do século XXI. Seja um discípulo verdadeiro, dentro do propósito da palavra do Senhor. Agora, quem vai ser salvo? Aqueles que estão dentro da obediência à palavra do Senhor, como discípulos de Jesus Cristo. Quem vai ser salvo? Aquele que aceitou Jesus como seu único, suficiente Salvador. Entregou a sua vida, se arrependeu dos seus pecados e que vive dentro do propósito de fé, regra e prática na presença do Senhor. Se você que está aqui, que ainda não aceitou Jesus, eu convido a você a vir à frente, entregar sua vida ao Senhor Jesus, se arrepender dos seus pecados. Vou estar orando por você, para você também ser considerado um discípulo do Senhor, para a glória do Senhor, e viver dentro do propósito chamado Senhor. Se você está aqui, quiser aceitar Jesus, vem aqui à frente. Se todos já aceitaram Jesus, eu quero dizer para você, seja um discípulo verdadeiro, e tendo o chamado Senhor, cuidado com o sistema desse mundo, que às vezes quer tirar você de dentro do propósito de Deus. O sistema desse mundo quer escravizar você, quer falar que você tem que trabalhar mais, que você tem que possuir mais, que você tem que comprar mais, para você ficar enlaçado e preocupado com as coisas materiais, e fazer você olhar só para baixo, em vez de você olhar para cima. Eu busco a presença de Deus porque eu preciso dessa bênção material, porque eu preciso disso. As pessoas do século XXI, elas têm buscado a presença de Deus, não é pelo que Ele é, mas têm buscado a presença de Deus pelo que Ele faz, e só está interessado naquilo que Ele faz, e não para glorificar. Como lemos o primeiro versículo da mensagem de hoje, estou fechando essa mensagem com essa palavra. João 15, versículo 8. Nisto é glorificar meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis obedecidos. Nisto é glorificar meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis obedecidos. Amém? Entenderam? O Espírito Santo possa falar mais alto no coração de vocês, trabalhar no coração de vocês ainda essa semana inteira, que aqueles que estão desanimados possam se levantar fortemente e possam obedecer a palavra, a ordem do Senhor e ser verdadeiro discípulo. Amém?